Vamos lá então para dar nome aos sais, a nomenclatura deles. Para isso a gente precisa entender muito, mas muito bem como é que funciona a nomenclatura dos ácidos. Se são oxiácidos, terminam em oso ou em ico, eu vou ter a nomenclatura do sal tendo lá ito e ato. Se for um hidrácido que termina em hídrico, eu vou ter a nomenclatura do meu sal eto. E aí por isso a gente faz essa regrinha aqui, ó, esse macete para a gente decorar. Mosquito teimoso, te mato tibico, te meto no vidrico. Então vamos ver aqui alguns exemplos de sais. A gente vê qual o ácido que formou esse sal e a gente consegue determinar a nomenclatura dele. Então, olha aqui, ó. NaCl. Cl, venho do HCl. HCl é um hidrácido. Então, esse hidrácido ele vai ter a nomenclatura de ácido clorídrico. O hídrico eu troco por eto. Então, a nomenclatura desse sal vai ser cloreto de sódio. CaSO4. O SO4 vem de qual ácido? O ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico aqui, ó, fúrico, ico, vai colocar ato no final. Então aqui, ó, nomenclatura desse sal vai ser sulfato de cálcio, que é o nome do metal que está aqui. KClO4. Vamos lá. Olha aqui para o meu sal, ClO4. Que ácido que veio daqui, ó? HClO4, que é o ácido perclórico. Então, perclórico terminou em ico, a nomenclatura do sal vai ser ato. Então, vamos lá. Então, a nomenclatura do sal vai ser perclorato de potássio. Olhando aqui, ó, LiNO2. O NO2 nos remete a qual ácido? O HNO2, que é o ácido nitroso. Ácido nitroso, oso, eu vou colocar no nome do sal, ito. Então vai ficar assim, ó. Nitrito de lítio. Era o ácido nitroso, virou nitrito de lítio, o nome do metal aqui. Esse outro aqui, NaHCO3. Opa, aqui tem o hidrogênio. Então a gente vai ter que fazer a nomenclatura um pouquinho diferente, tá? Para esse hidrogênio aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte: se só tem um hidrogênio, eu vou ter que chamar esse hidrogênio aqui de monohidrogênio, na hora de botar a nomenclatura do sal. E esse HCO3 aqui, ó, veio do ácido carbônico. Então, ácido carbônico vai terminar em ato. Então, a nomenclatura desse aqui, ó, vai ter que levar em consideração esse monohidrogênio, o do ácido carbônico e o sódio. Então, vai ficar assim, ó. Pronto. Monohidrogênio, carbonato de sódio. Carbonato porque veio do carbônico. Monohidrogênio porque tem o hidrogênio aqui. De sódio porque é o meu metal. Esse sal também pode ser chamado de bicarbonato de sódio. Por quê? Porque ele veio de um diácido, ou seja, um ácido que tem dois hidrogênios ionizáveis. Isso só vai acontecer com diácidos, tá? No caso do H2CO3 e do H2SO4. Então, esses diácidos, eles vão poder ser chamados de dicarbonato ou disulfato de alguma coisa, tá? Então tem essa nomenclatura secundária aí associada. Vamos lá para o próximo. AlOH2Cl. Vamos dividir aqui. E aí a gente vai ter a seguinte situação. Aqui está sobrando duas hidroxilas, ó. Essas duas hidroxilas eu vou dar o nome de dihidroxi. Aí o Cl veio de qual ácido? Do ácido clorídrico. Se veio do ácido clorídrico, eu vou escrever eto. Então vai ficar cloreto. E eu vou colocar o alumínio aqui na jogada, na nomenclatura. Então vamos lá, ó. Então a nomenclatura desse sal vai ficar dihidroxicloreto de alumínio.
Esse hidrogênio aqui some, tá? Porque tem o di e tem um H. Para não ficar IHI, a gente tira esse hidrogênio aqui. Então ficaria dihidroxicloreto de alumínio. Cloreto porque veio do ácido clorídrico. Dihidroxi porque tem duas hidroxilas. De alumínio porque é o metal que está associado aqui. Perfeito? Vamos lá então para a gente entender como é que funciona o caráter do sal, o comportamento químico dele em água. Eu peguei um sal, jogo esse sal em água. E aí, o que acontece? O caráter daquela água ali fica um caráter ácido, caráter básico, caráter neutro. Qual o pH daquele meio? É um pH maior que 7, menor que 7, igual a 7. Então a gente vai ter que fazer o quê? Olhar a reação de neutralização ácido-base, ou a reação de formação do sal, e ver pela força do ácido e pela força da base quem predomina. Então, se eu tiver um ácido forte com uma base forte, quem está predominando? Nenhum dos dois. Então o sal vai ser neutro. Se eu tenho um ácido forte com uma base fraca, quem está predominando? O ácido. Então o sal vai ter um caráter ácido. Ácido fraco com uma base forte, quem está predominando aqui? A base. Então meu sal vai ter caráter básico. Aí, basta a gente gravar então quem são os ácidos e bases fortes, tá? Por exemplo, das bases, família 1A, família 2A, com exceção de magnésio e berílio, são bases fortes. Professor, mas no Enem não tem tabela periódica, como é que eu vou fazer para decorar? Então vamos fazer o seguinte, ó, vou falar de alguns que sempre aparecem, tá? Que é muito fácil de aparecer nessas questões. Pronto, esses são alguns exemplos, sódio, potássio, cálcio, bário, das bases que são bases fortes, tá? Óbvio que existem outras, mas essas são as que mais aparecem. É só a gente lembrar família 1A, família 2A, com exceção de magnésio e berílio. E dos ácidos? Dos ácidos a gente tem que dividir em hidrácido e oxiácido. Para os hidrácidos, a gente tem que pensar lá da família dos halogênios. Professor, Saião, não tem tabela periódica no Enem, mas calma, eu vou mostrar aqui os que mais caem, tá? Então, os ácidos fortes, a gente tem que pensar dos hidrácidos, cloro, bromo e iodo. E dos oxiácidos, a gente tem que pensar oxigênio menos hidrogênio tem que dar um valor 2 ou 3 para ser um ácido considerado ácido forte. Então vou colocar os que mais aparecem aqui, tá? Lembrando, eu estou só mostrando a parte da base que aparece. Então aqui, ó, K, Ca, Mg, Na, Al. Então é só a parte que está aparecendo da base. E aqui eu estou escrevendo só a parte que aparece do ácido. Esse não é o ácido, né? Cl não é ácido, né? Se a gente for colocar as cargas, teria que colocar Cl-, Br-, Na+, K+, cálcio 2+. Mas aqui é só a forma como é mostrado no meu sal, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos e a gente conseguir identificar exemplo por exemplo. Então aqui, ó, KNO3, que é o nitrato de potássio. Primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir aqui, ó. Eu vou dividir e vou descobrir quem é minha base, quem é o meu ácido. Pronto, descobri meu ácido, minha base e o meu ácido. Agora vamos ver se eles são fortes, fracos e tudo mais. Então, ó, a base, o KOH, é uma base da primeira família, né? Se é uma base da primeira família, é uma base forte. E o HNO3? O HNO3, ó, 3 menos 1 dá 2. É um oxiácido forte também. Ácido e base forte. Quem predominou? Nenhum dos dois. Por isso, esse sal vai ter caráter neutro. Próximo. Ca3PO4, 2. Opa, vamos lá. Primeiro a gente identifica quem é o ácido e quem é a base. CaOH2, H3PO4. Esse é a minha base, meu ácido, que formou esse sal aqui. Vamos ver a força. Cálcio é da segunda família. Não é magnésio nem berílio, então é uma base forte. H3PO4 é um oxiácido. 4 menos 3 dá 1. Então ele seria um ácido moderado. Não é um ácido forte, né? Então vou botar aqui Mzinho de moderado. Pronto. Base forte, ácido moderado. Então quer dizer que quem está predominando? Justamente a base. Se a base predomina, o sal vai ter um caráter básico. MgSO4, vamos ver qual foi a base e o ácido que originou esse sal. Hidrógeno de magnésio e ácido sulfúrico. Opa, vamos lá.
MgOH2. MgOH2 é o magnésio, é da família 2, só que ele é exceção. Vai ser uma base fraca. H2SO4 é um oxiácido, 4 menos 2 dá 2. Então vai ser um ácido forte. Ácido forte, base fraca. Quem predomina? Justamente o ácido. Então esse sal vai ter um caráter ácido. Então, galera, muito importante, muito, mas muito importante. Eu estou colocando aqui baseado na escrita do ácido da base. Só que dá para você saber a partir desses elementos aqui, tá? Professor, mas eu tenho que sair, eu tenho que gravar isso aqui tudo. Não, calma. Isso aqui, ó, eu estou mostrando os que mais aparecem, mas à medida que vocês forem fazendo exercício, vai acabar gravando isso aqui, tá? Isso aqui, com o passar do tempo, fazendo exercício, fica natural. E aí você acaba gravando se é um ácido forte, se é uma base forte, base fraca, ácido fraco, e acaba ficando fácil aqui, tá? Então, continuando. NaHCO3. Vamos determinar qual é a base e qual é o ácido. NaOH mais H2CO3. Saião, mas para que eu vou fazer isso? Sendo que tem o NaHCO3, tem o hidrogênio aqui, esse é um sal ácido. Você falou lá que na classificação do sal o hidrogênio aparece aqui, então é um sal ácido, mas calma. Aquilo é a classificação do sal. Esse aqui é um hidrogenossal, é um sal ácido, beleza? Mas se eu colocar ele em água, ele vai ter um caráter ácido? Vamos ver aqui, ó. A base sódio é da primeira família, então vai ser uma base forte. Ácido carbônico, 3 menos 2 dá 1. Era para ser moderado, só que é um oxiácido que é exceção, então vai ser um ácido fraco. Base forte com ácido fraco. Quem predomina? A base. Então isso quer dizer o quê? Que aqui, ó, eu tenho a base predominando, então esse sal vai ter um caráter básico. Não, pera aí. Saião, não tô entendendo nada. Você tá falando para mim, então, você tá me dizendo que um sal classificado como hidrogenossal, classificado como um sal ácido, tem caráter básico? Tem como acontecer isso? Tem. Então, presta atenção, presta atenção. Esse hidrogênio classifica ele, mas o comportamento químico dele vai depender de quem originou esse sal. Se for uma base forte com ácido fraco, o caráter vai ser básico. Se for uma base fraca com ácido forte, o caráter vai ser ácido. Repara, você também não me perguntou se esses sais aqui, ó, eram sais neutros ou sais normais, e aqui eu tô falando que um é neutro, outro é básico, outro é ácido, né? Então, vamos lá. A classificação do sal está associada à fórmula dele. Se na fórmula dele não vai liberar hidrogênio ou H, isso quer dizer então que ele vai ser um sal neutro, sal normal. Se na fórmula dele libera hidrogênio, na fórmula dele libera OH, ele vai ser um sal ácido ou sal básico, hidrogenossal ou hidroxissal. Agora o comportamento químico dele, o caráter dele vai depender de quem formou ele. Perfeito? Continuando então aqui para o último. AlOH2Cl. Vamos ver qual é a base e qual é o ácido. AlOH3, alumínio. Não é da primeira família, não é da segunda família. Dá para identificar isso pelo OH3 aqui, ó. Os da primeira família sempre vai ser OH e os da segunda família OH2. Então aqui vai ser uma base fraca. HCl, os hidrácidos, cloro, bromo e iodo. HCl, HBr e HI. São sempre hidrácidos fortes. Aqui eu tenho então um ácido forte com uma base fraca. Então ácido forte predomina sobre essa base fraca. Então o caráter aqui vai ser ácido. Então se ligou? Se eu tiver aqui OH ou hidrogênio, isso não vai determinar o caráter do sal, não vai determinar o comportamento químico dele. O que determina o comportamento químico dele vai ser quem forma esse sal. Se é um sal, um ácido fraco, uma base fraca, enfim, a gente vai olhar aqui, identificar quem predominar vai determinar o caráter desse meu sal. Perfeito, galera?